Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma aula de matemática, hein? Eu sou o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia e vou trazer um tema muito importante nesta aula. Acompanhe. Aula de número 18, objeto de conhecimento. Problemas sobre medidas envolvendo grandezas e suas medidas. Detalhamento. Medida de comprimento, medida de massa, medida de tempo, medidas de temperatura e medidas de capacidade. Claro, com ênfase a medida de temperatura e medida de capacidade. Então, alunos, vamos ao início da aula. Muito bem, alunos, estamos de volta, agora em definitivo, para darmos aqui início à nossa aula de matemática. Tudo bem? Nesta aula nós iremos falar de medida de temperatura e de medida de capacidade. Na verdade, vamos fazer aqui um aprofundamento com relação a esses dois conteúdos. Tudo bem? Vamos então à definição de medida de temperatura. Bom, alunos, há muitas situações, olha só, medida de temperatura. Há muitas situações do dia a dia em que aparecem as medidas de temperatura. No Brasil, a unidade de medida de temperatura é graus Celsius. Memoriza já essa ideia aí, ó. Graus Celsius é a unidade de medida de temperatura no Brasil. Porque tem outras unidades, tá, pessoal, de medidas, porém, não são as que nós utilizamos aqui no Brasil, tá legal? No Brasil sempre será graus Celsius, tudo bem? E aí, pessoal, tem o seguinte, ó. São inúmeras as situações no dia a dia que nós utilizamos as medidas de temperatura, tá legal? Imagina só, quando queremos ir à praia ou saber se vai fazer frio, quando queremos ir à praia, precisamos saber se vai fazer frio ou calor. Então, nós utilizamos a ideia de medida de temperatura, tá legal? Outra situação do dia a dia, ó, quando ligamos um ar-condicionado, para regularmos a temperatura, nós precisamos aí fazer a medida, ter noção aí de ser de quente ou frio. Certo? E olha só, até mesmo quando estamos doentes, lembra só, quando às vezes a gente está doente, nós utilizamos um instrumento para medirmos também a temperatura. Lembra? Provavelmente você já deve ter passado por essa situação, onde utiliza um instrumento para medir, para saber se você está com febre, estava com febre ou não. E aí naquele momento você estava usando o recurso, que é medir a temperatura do seu corpo para saber se está com febre ou não. Quantas vezes na vida nós não passamos aí por essas situações de precisar fazer essa medição? Bom, pessoal, falando de medida de temperatura, eu quero chamar a atenção para você que tem um instrumento que nós utilizamos para medir temperatura. Esse instrumento nós chamamos de termômetro. Acompanhe aqui na tela. O termômetro é um instrumento usado para medir temperaturas ou a variação de medidas de temperatura. Então, se eu perguntar para você qual instrumento que mede temperatura, você vai responder que o instrumento é o termômetro. E aí, pessoal, eu tenho aqui do meu lado um termômetro. Olha só como esse é um termômetro digital. Tem esse termômetro que tem nas vias públicas, onde é medida a temperatura do ambiente. E aí nós temos aí um termômetro. E nesse termômetro está indicando a temperatura do momento, E essa temperatura aqui quer dizer 45 graus. Quero chamar a atenção para esse símbolo aqui, ó, que na verdade normalmente é uma bolinha, Que ele simboliza aí graus, tá legal? Então, se eu pergunto para você, qual a temperatura registrada no termômetro? Você vai dizer 45 graus Celsius, tá legal? Porque a unidade de medida de temperatura no Brasil é medida em graus Celsius. Tudo bem? Beleza até aí? Bom, mas tem tem vários tipos de termômetro que também, claro, são utilizados para medir temperatura. E eu vou mostrar mais um para você. Esse aqui eu acho que você já deve ter visto ao longo da sua vida. Ó. Esse é aquele termômetro que eu utilizo para medir a temperatura, para saber se a pessoa está com febre ou não. Ó. Tá legal? Esse é um termômetro dito termômetro digital, tá legal? E aqui nós temos registrado a temperatura desse termômetro, tá bom? Observa bem para cá, nós temos aqui 37,0, nós temos aí graus Celsius, beleza? Então, o
qual a temperatura registrada nesse termômetro? Você vai ler 37 graus Celsius. Temperatura registrada nesse termômetro, 37 graus Celsius. Beleza? Mas tem também um outro termômetro, pessoal, que era muito utilizado. Era um termômetro de mercúrio, que era utilizado, né? Hoje já não se utiliza muito, mas em alguns momentos ainda você ainda utilizam. E aí nós temos esse outro termômetro e nele tem aí também a temperatura registrada. E olha só, quanto está marcando aqui esse nosso termômetro? E você vai olhar para cá, ó, onde está a marcação aqui, onde subiu aqui a seta do mercúrio. E aqui nós temos aqui, ó, 22 graus Celsius. Beleza? 22 graus Celsius. Tudo bem? Bom, pessoal, a temperatura é um dos elementos usados na previsão do tempo. É a temperatura que nos dá a sensação de frio e calor. Temperaturas baixas, sensação de frio. Temperaturas altas, sensação de calor. Beleza? Marca bem, ó. Temperatura baixa, sensação de frio. Temperaturas altas, sensação de calor. Beleza? Agora a gente vai fazer aqui uma questão que envolve temperatura, analisando essas duas situações. Tudo bem? Vejam só a questão que nós temos. No Amazonas, a cidade que apresenta as menores temperaturas ao longo do ano é São Gabriel da Cachoeira. Observe o diagrama que representa a previsão do tempo no intervalo de uma semana. Bom, temos aqui, ó, o diagrama, certo? E nele está registrada a previsão do tempo no intervalo de uma semana. Lembrando, começou a ser analisado no sábado, no caso 16/4, até na sexta-feira, 22/4, beleza? E aqui nós temos, eu quero chamar a atenção para a leitura, né, desse diagrama, tá bom? Olha só, essa setinha aqui, ó, que o senhor está sinalizando para cima, que aqui está de vermelho, indica a maior temperatura prevista, tá bom? E a setinha azul aqui para baixo indica a menor temperatura prevista, tá bom? É muito importante você saber analisar esses diagramas, até porque esse tipo de diagrama que nós temos aqui é muito utilizado. Você vê isso nos jornais, você assiste jornal que vai falar da previsão do tempo. Então temos que saber entender esse diagrama, tá legal? Então, dito isto, perceba que no sábado, nós temos aqui que a previsão de máxima seria 32 graus e mínima 18 graus, tá legal? No domingo, a máxima 33 e mínima 20 graus. Tudo bem? Sexta-feira, nós teremos uma previsão máxima de 30 graus e uma mínima de 20 graus. Tudo bem? Vamos ver o que tem para nós respondermos com relação a esse diagrama. Na letra A, pergunta assim, ó. Qual é a temperatura máxima prevista para São Gabriel da Cachoeira durante o período considerado? Olha a pergunta, pessoal. Vamos marcar aqui, ó. Qual é a temperatura máxima prevista para esse intervalo? Ele está perguntando a maior temperatura prevista. Vamos lá no nosso diagrama? Olhando para o diagrama, qual a maior temperatura? Lembra, o professor falou para você que a maior temperatura, né, que a máxima está com essa setinha vermelha, tá bom? Então, a maior prevista está aqui, ó. O professor vai sinalizar aqui, ó. A maior temperatura prevista está no domingo, que será de aproximadamente, né, prevista de 33 graus, e também na segunda. Ó. Na segunda também está previsto 33 graus, certo? A maior temperatura prevista é 33 graus Celsius. Tudo bem? E se eu te perguntasse assim, ainda pensando aqui na letra A, se eu te perguntasse qual seria a menor temperatura prevista? Qual seria a menor, hein? Bora olhar o nosso diagrama. Qual seria a menor temperatura prevista? Perceba que no sábado nós temos 18, no domingo 20, depois 20, 20, 20, 20, 20. Opa, ficou fácil de identificar. A menor temperatura prevista
seria no sábado, que seria de 18 graus. Beleza? Vamos continuar porque tem uma letra B que diz assim: em qual dia a amplitude térmica foi máxima? De quantos graus Celsius foi a amplitude térmica? Bom, pessoal, quando falar para você de amplitude térmica, estamos falando de temperatura e quer saber a amplitude térmica, você vai analisar a seguinte situação. Amplitude é a diferença, tá bom? Entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Tudo bem? Você vai olhar lá para o nosso diagrama e vai perceber aqui, em qual desses dias a variação foi maior. Tudo bem? Quem quer saber exatamente, vamos avançar nessa questão? Ele quer saber em qual dia a amplitude térmica foi máxima. Vamos ver aqui, Foi máxima. Tá legal? Então vamos lá no nosso diagrama. Fazendo os cálculos, vai fazer o cálculo da seguinte maneira. Vamos subir aqui para ganhar um espaço, gente. Você vai fazer a máxima, olha, pensando aqui no sábado. 32 menos 18. Você já aprendeu com o professor a ideia de completar, em outros momentos, de completar uma subtração, tá legal? De 18 para 20, para 20 falta 2, então completa com 2, mais 12, 14. Então essa subtração aqui, é igual a 14, tá legal? No domingo, a mínima foi 20, a máxima foi 33, Quanto foi a variação nesse dia aqui, Bem aqui, a variação foi de 13 graus Celsius. Aqui foi 14 graus Celsius. Aqui, no sábado também foi 13 graus Celsius. Aqui na terça foi de 11 graus Celsius. Na quarta-feira também, mínima de 20, máxima de 31. Aqui também foi de 11 graus Celsius. Aqui na quinta também foi 11 graus Celsius. E na sexta foi de 10, mínima de 20, máxima de 30. Então aqui na sexta nós tivemos uma variação de 10 graus Celsius. A pergunta era, em que dia teve a maior variação? A maior variação aconteceu aqui no sábado. Tá legal? Com a variação de 14 graus Celsius. Ok? Então, em qual dia foi a amplitude máxima e de quantos graus foi essa amplitude? Em qual dia foi no sábado e foi de 14 graus. Então, vamos responder. A resposta aqui foi sábado, com uma amplitude de 14 graus Celsius. Tudo bem? Bom, pessoal, falamos até aqui, sobre medida de temperatura. Vamos avançar aqui na nossa aula. Nós vamos falar agora de medida de capacidade, vamos falar de medida de volume, tá legal? Uma vez que volume também é uma medida de capacidade. Legal? Vamos definir essa medida de capacidade de uma maneira aqui bem tranquila para você perceber. Vamos lá, então. Bom, alunos, medida de volume de paralelepípedo. Olha o que diz aqui, volume é a medida do espaço ocupado por um objeto. Medida do espaço ocupado por um objeto. Qual o volume do empilhamento de tijolos a seguir? Atenção, pessoal. Ele quer saber o volume. Aí nós vamos tomar, na questão, um tijolo como sendo uma unidade de volume. Tá legal? Uma unidade de volume. E aí, alunos, você vai olhar para o que nós temos aqui do meu lado e dizer para mim qual é o volume do nosso empilhamento. Como que nós vamos calcular o volume nesse caso? Nós vamos contar quantos tijolos nós temos. Simples assim. Volume, o professor não definiu para você que é o espaço ocupado por objeto? Certo? Então, se quisermos dizer qual é o volume desse empilhamento, a gente vai dizer que esse volume equivale a 6 tijolos. É só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Tranquilo? Não? Nós podemos dizer que o volume é 6 tijolos. Beleza? Vamos avançar aqui com a ideia ainda de volume, tá bom? Porque eu vou mostrar aqui uma outra situação para você, que também nós vamos precisar calcular o volume. Beleza? Vejam só.
Imagine que esta caixa representada abaixo será totalmente preenchida por cubos. Vamos aceitar que todos esses cubos, ó, esses cubos que estão aqui dentro, possuem o mesmo tamanho, mesma dimensão, tá legal? E aí, sabendo disso, ó, todos os cubos são iguais. Então, imagine que esta caixa representada abaixo será totalmente preenchida por cubos. Vamos ver o que pergunta nos aguarda. Olha só. Considerando o cubo como unidade de medida de volume, qual a medida de volume da caixa totalmente preenchida? O que ele quer que a gente determine? Que a gente determine quantos cubos iguais, ó, quantos cubos iguais cabe na caixa. Ou em outras palavras, qual o espaço total da caixa pode ser preenchido por quantos cubos iguais ao que nós temos aí. E aí, pessoal, nós temos que analisar um pouquinho. Percebam, vou chamar a atenção para você para alguns detalhes aqui, tá bom? Perceba que nessa lateral, ó, nós temos 3 cubos, ó. 1, 2, 3. Nessa outra lateral, nós também temos 3 cubos. Temos 4, porque ó, 1, 2, 3, 4. Há de você concordar que lá na parte de trás aqui, né, nós vamos ter 3, porque esse é um paralelepípedo, eles são iguais, tá bom? Então lá atrás também vai ter 3, ó. E há de você concordar que aqui nessa fileira, né, aqui atrás também, você está sinalizando aqui a ideia, é uma ideia, tá bom? Que lá por trás também nós vamos ter 4 unidades, certo? E aí você, professor, vou ter que sair contando de um por um para saber quantos cubos tem nessa caixa? Então, dito isto, nós temos que ter essa percepção, né, que na lateral e uma lateral aqui nós temos 3, aqui nós temos 4 cubos, lá atrás tem 4, aqui nessa outra extremidade aqui também vai ter 4, certo? E aí você pode pensar da seguinte forma: na base desse paralelepípedo, na base, quantos cubos nós vamos ter? Aí basta você fazer um produto, ó, de 3, ó, vezes 4. Fazendo um produto, fazendo essa continha simples, 3 vezes 4, nós vamos ter isso igual a 12. Então, com essa continha, nós já sabemos quanto ele vai ter na base. Tudo bem até aí, ó? Sem fazer muito cálculo. Mas aí você vai olhar para cá e vai dizer, professor, mas eu tenho aqui 12, como é um paralelepípedo e os cubos todos são iguais, então aqui, ó, para preencher também essa outra parte, seria o meio da caixa, né? Em outras palavras, também nós vamos ter 12. E aqui na parte de cima, para preencher essa outra parte de cima, nós também teremos 12 cubos, certo? Em outras palavras, nós podemos simplesmente, sabendo que a base tem 12 e nós temos 3 filas de 12, em outras palavras, nós podemos dizer que nós temos, então, esse 12 vezes 3, que vai dar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Então, nós teremos 36 cubos nesse sólido geométrico. Beleza? Vamos continuar porque tem um detalhamento dessa questão aqui, ó. Considerando o cubo como unidade de medida de volume, qual é o volume, qual a medida de volume da caixa? Totalmente preenchida por cubos. Bom, nós já fizemos a análise e nós descobrimos que vai ter 36 cubos, certo? Vamos continuar aqui. Medida de volume de um paralelepípedo. Para calcular a medida do volume de um paralelepípedo, podemos eleger como unidade de medida o cubo, cujas arestas medem 1 centímetro de comprimento, e depois contar quantos desses cubos formam o paralelepípedo. Bom, pessoal, olhando para a imagem que nós temos ao lado, lembrando que nós temos aqui vários cubos, certo, na nossa figura. Quantos cubos nós temos nela? Aí você poderia de novo só contar, né? Contar, ficaria aí bem tranquilo, era só fazer. E sabendo que na base, num lado aqui nós temos 3 e na outra nós temos 2, então a base
a base dessa figura, nós poderíamos dizer que nós temos 6. Aí você vai olhar, mas nós temos um empilhamento, né, de duas bases de 6, certo? Então, pensando assim, nós teremos 12 cubos. Tá legal? Isso fazendo a contagem. Mas aí você poderia perguntar agora para mim, professor, sempre eu vou ter que analisar e fazer a contagem de quantos cubos tem? Aí agora eu vou dizer para você que não, tá bom? Eu mostrei isso para você ter a ideia intuitiva, tá legal? Do que é o volume de um cubo. Porque tem uma maneira matemática para a gente calcular o volume de um cubo. Tudo bem? Eu vou mostrar agora para você. Olhando para esse cubo, nós sabemos que ele vai ter, então, uma medida de volume de 12 centímetros cúbicos. Tudo bem? Ó, também porque está levando em consideração a unidade de medida, tá legal? Continuando. Observe que 12 centímetros cúbicos é igual a 3 vezes 2 vezes 2. Claro, 3 vezes 2 é 6, vezes 2 novamente, a resposta aqui vai ser 12. Então, basta fazer essa multiplicação. Perceba aqui, ó, que quando eu falei 3 vezes 2 vezes 2, nós estamos multiplicando as 3 dimensões do cubo. Largura, comprimento e altura. Beleza? Vamos avançar. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Então, essa relação aqui que o professor apresentou aqui, ó, são medidas do comprimento, da largura e da altura do paralelepípedo. Então, basta nós fazermos esse produto das medidas do comprimento, da largura e da altura do paralelepípedo e nós vamos, então, obtermos o volume. Beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos abordar uma outra situação ainda com relação à medida de capacidade, tá bom? Nós vamos abordar a ideia de medida de volume e capacidade, a relação existente entre essas duas medidas, beleza? Bom, falando da relação entre as medidas de volume e capacidade, tem algumas relações que são muito importantes você saber. Uma delas é que a conversão de metro cúbico para litro, olha só, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tudo bem? Tem outra relação importante também nesse nosso contexto, é que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Marca bem o que eu falei, porque também tem outra relação importante, é que, ó, olha só, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Temos aí, ó, uma demonstração aí da ideia de 1 centímetro cúbico, que é igual a 1 ml. Guarda bem essas informações que o professor acabou de falar para você aqui, porque nós vamos aplicar essa ideia, dessa conversão, essa relação entre capacidade, medida de capacidade e medida de volume. Tudo bem? Vamos, então, a verificar agora essa relação de uma situação problema. Bom, pessoal, temos aí a seguinte situação. Qual é a capacidade em litro? Olha aí, qual é a capacidade em litro de um recipiente que tem a forma de um cubo com 2 decímetros de aresta? Bom, pessoal, você já sabe calcular o volume, certo? Porque para calcular o volume, você já sabe que é o produto das 3 dimensões. O professor mostrou agora há pouco para você, certo? Que o volume você pode fazer, ó, comprimento vezes a largura vezes a altura. E aí ele disse que todos os lados, nós estamos diante de um cubo, tá bom? Se esse lado mede 2 centímetros, e por ser um cubo, todos os lados terão a mesma medida, 2 decímetros, né? Então aqui vai ser 2 decímetros e aqui também será 2 decímetros. Então largura, altura e comprimento têm a mesma distância. Dito isto, podemos então fazer que o volume é igual a 2 decímetros vezes 2 decímetros vezes 2 decímetros. E aí o volume é o resultado dessa multiplicação, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então temos aqui o 8, decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro ao cubo. Então temos aí a resposta. Mas a pergunta quer que a gente dê essa resposta em litro. E aí você aprendeu, naquela relação que o senhor acabou de mostrar para você, que 1 decímetro cúbico, marca bem o que eu estou te falando, ó, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tudo bem? Então, vamos finalizar nossa questão aqui, ó. Então, olha só. Sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então, se eu tenho 8 decímetros cúbicos, quer dizer que nós temos 8 litros. Por quê?
porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, beleza? Espero que você tenha compreendido essa relação aí, ó. Vamos continuar porque tem mais uma questão para a gente fazer. E a questão diz assim, ó. Mateus está planejando encher um tanque retangular para peixes em sua propriedade, conforme a imagem abaixo. Perceba que esta imagem nos remete a um paralelepípedo. Tá legal? E para calcular o volume do paralelepípedo, basta você fazer comprimento vezes a largura vezes a altura. Basta você fazer, ó, o produto do comprimento vezes a largura, que está indicada bem aqui, ó, vezes a altura, beleza? Se indicar também a largura aqui embaixo, pessoal, não teria problema nenhum, tá? Aqui também não teria problema nenhum, mas... Dito isto, nós temos aí 8 metros vezes 6 vezes 3. Acompanhe aqui no detalhamento. Ele gostaria de saber quanto de água em litro, olha só, em litros, será necessário para enchê-lo. E aí, você já sabe que para calcular o volume, você vai fazer o comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? E aí você já sabe que nós temos aí 3 vezes 8 vezes 6, e por ser uma multiplicação, a ordem, olha só que eu vou falar para você também, é importante, não precisa cumprir essa ordem na íntegra, tá bom? A gente pode interpretar só que é o produto das 3 dimensões, tem que estar muito claro isso também para você. Quando eu falo produto das 3 dimensões, você tem que entender assim, ó, basta multiplicar, ó, uma dimensão vezes a outra dimensão, até porque um paralelepípedo, ele tem 3 dimensões, certo? Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar ao valor do volume. Então, ficamos aí com 3 vezes 8 vezes 6. 3 vezes 8 é 24. E 24 vezes 6 é 144. E aí, por se tratar de volume, volume é expresso em metro cúbico. E por quê? Porque vem daqui, ó, m vezes m vezes m, que é igual a m ao cubo, tá legal? Então, sabemos que o volume desse para criar peixe, né, que ele fala aí, do tanque retangular para peixes que o Mateus está fazendo, o volume dele é de 144 metros cúbicos. Mas finalizou a questão? Não, porque ele quer que a gente dê a resposta em litro. E aí, pessoal, para finalizar a questão, marca bem essa informação, não esquece, leve isso para a sua vida toda, né? A informação de que 1 metro cúbico, marca bem, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. O espaço ocupado por 1 metro cúbico tem a capacidade de 1000 litros, beleza? Dito isto, ó, vamos finalizar a nossa questão. Agora, para converter metros cúbicos para litro, olha aí, sabendo que o metro cúbico é 1000 litros, nós já sabemos que a capacidade, que o volume é de 144 metros cúbicos, sabendo que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, basta nós fazermos essa multiplicação. A multiplicação de 144 vezes 1000. Fazendo essa multiplicação, nós temos aí que a capacidade do tanque é de 144 mil litros. Lembrando que é uma multiplicação por 1000, ó, repetimos o 144 e acrescentamos os 3 zeros. Beleza? Bom, alunos, espero que você tenha compreendido, né, tenha ampliado o seu conhecimento quanto à medida de temperatura e também quanto à medida de capacidade e, em especial, quanto à relação entre medida de volume e medida de capacidade. Tudo bem? Era isso que eu tinha para trazer para vocês nesta aula e aguardo vocês em um próximo momento.